E aí, aqui, nós temos uma família sacerdotal que tem a Torá nas mãos, o livro da lei, sabe desses preceitos que nós estudamos aqui, tá? Eles sabem perfeitamente esses princípios aqui que nós vimos, que começa a ordem divina: tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Vimos que os sacerdotes precisavam ter uma postura moral recomendável. Vimos que eles tinham de ter uma família também recomendável, tá? Porque eles eram o espelho para a nação. Sendo assim, os filhos de Eli, que eram os sumos sacerdotes nessa época, tá? E essa época, o livro do profeta Samuel, é exatamente dá nome ao autor aqui, Samuel, mostrando que ele é aquele menininho que é o filho da promessa, que nasce para poder se opor a esse regime ímpio que está acontecendo nessa época aqui. Então ele é um profeta de Deus, que é levantado por Deus, é gerado no ventre com uma missão específica de combater o erro do que está acontecendo aqui com as ofertas no tempo do sumo sacerdote Eli. Então Samuel é levantado nesse contexto. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que significa filhos de Belial? Quem era esse sujeito? Belial. Nós já explicamos essa expressão. Eles eram filhos, a expressão aqui, eram indivíduos extremamente perversos. Belial aqui representa perversidade. Daí ser filho da perversidade indica que eles eram extremamente perversos e pervertidos. Mas eram indivíduos iníquos, eram indivíduos que não tinham nenhum apreço com o sagrado. Lidavam com o sagrado como se fosse uma coisa qualquer. Não somente isso, eles não tinham nem noção do que significava essa relação que o seu pai, como sumo sacerdote, e eles, como filhos do sumo sacerdote, deveriam ter para com Deus e com as coisas de Deus. Então eles eram iníquos, perversos e pervertidos. E essa perversão estava estabelecida onde? No sacerdócio. Para pensar. Vai explicar por que eles eram filhos de Belial. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Então, está ali, né, com o que é de Deus, eles simplesmente chegam lá e, bem, que é aquilo, né, vou jogar para cima, se Deus segurar é dele, se cair é meu. Lembra dessa anedota? Eles não, aqui já era o contrário, tem um caldeirão, as coisas estão sendo cozidas, para começar, eles já coziam de tudo, e aí metiam o caldeirão, né? Aí metiam lá o garfo de 3 dentes, aquele tridente ali, metiam lá. O que saísse era deles. Esse era o critério que Deus estabeleceu lá atrás? Não, Deus estabeleceu exatamente o que eles tinham como porção deles, mas para eles tudo era deles. Eles não tinham limites, não tinham, né? Até brincavam com coisa séria, já tinha um garotinho lá especial, já, né? Com a função especial de fazer essa brincadeira. Vamos lá, né? Vamos ver se sai o mion ou o lagarto. Vamos lá, o que vai sair? E metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes, veja a segunda descrição, também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote. Aí aquilo que tinha que ser queimado,
Porque ele simplesmente, não, dá aqui, vou levar para o sacerdote. Porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Então ele simplesmente pegava, e o que era de Deus, não ia para Deus. Ele metia a mão lá e pegava para ele. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia, não, porém hás de me dar agora, vocês têm de me dar isso agora, senão tomá-la-ei à força. Então devia ser o moço do sacerdote devia ser bem parrudinho, né? E além do mais, está com um garfo de tridente na mão, com três aí já viu, né? Se você não dá, vai você aí para lá, para o sacerdote lá. Vai a tua carne para lá. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Tá? Gente, isso aqui para nós, né, é algo muito importante. Por quê? Porque nós hoje também lidamos com o sagrado. Então, quem lida, vamos falar do clero, vamos falar aqui quem lida com coisa sagrada, pastores, né, que são, eu, por exemplo, eu sou liberto do trabalho material para trabalhar só na igreja. Né? Então, lidar com o sagrado é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com aquilo que é de Deus. Né? É aquilo que é de Deus. Então, você tem de ter essa consciência e você não pode, né, fazer o que bem entende, não, com as coisas de Deus, não. Tem que ter as suas propostas específicas. Né? E isso se aplica tanto a uma igreja local, como se aplica à nossa organização como um todo. Então, nós temos uma organização que Deus estabeleceu o objetivo das ofertas. Então, tudo tem que ser usado de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então, se chega naquilo que é dinheiro de Deus e pensa que é dinheiro nosso, e vai, pega o dinheiro, né? Vou comprar um carro mais novo agora e compra lá, e não quer nem saber, não quer nem consultar ninguém, e não, vou dar um carro para o meu filho, para minha filha, fazer o que eu bem entendo com o dinheiro sagrado. O que acontece? Está agindo exatamente igual aos filhos de Eli. Então, isso para nós serve, né, como modelo para que nós lidemos com o sagrado de modo que reconheçamos que o sagrado é sagrado. E nisso eu tive um professor excelente que se chamava Jair Rosa da Conceição. Pastor Jair Rosa da Conceição, tá? O modo como ele lidava com o sagrado, né, era algo tão sublime que Deus tinha que obrigá-lo a comer melhor. Ele economizava de um modo tal que ele, né, o Senhor teve uma vez, tomou o irmão Ananias e disse, ungido, come melhor, ungido, pode comer melhor. Ele é diferente desses moços aqui, né, que pega o que vem, né, vai encher a pança. Não, ele tinha uma maior restrição. Roupa, Deus tinha que mandar ele comprar, e era uma coisa assim. Né, ele era muito sério no lidar com o sagrado. Isso ele ensinou para nós. Né, irmão Domingas era muito, mas muito. Eles às vezes passavam um aperto, mas eles lidavam com o sagrado de um modo muito recomendável. Na construção de Acari, prioridade era a construção de Acari, então era a construção de Acari, era a construção de templo, não pegava absolutamente nada do que entrava para ele. Né? E isso mostra o quê? A necessidade, né, de se estabelecer um paralelo com o uso que Deus quer das coisas sagradas. Quando se utiliza as coisas sagradas ao seu bel prazer, sem princípios, sem temor, sem prestar contas, isso tudo está enquadrado dentro daquilo que os filhos de Eli faziam. E o povo chegava lá e apresentava a oferta, e o povo sabia a regra, mas não podia obedecer a regra que o Senhor estabeleceu. Por quê? Porque a oposição vinha dos próprios sacerdotes. E chegava o garotão lá, né? Chegava, não, você passa daqui para cá. Não, rapaz, deixa a gente queimar, isso aqui tem que ser queimado primeiro. Não, passa para cá. Bora, quero agora. Era assim que eles tratavam e estavam fazendo o quê? Desprezando a sacralidade
daqueles elementos, daquelas ofertas que estavam sendo trazidas pelo povo. Então é muito importante quando nós temos essa consciência, e cada um de nós tem essa consciência, e é muito bom quando um líder age assim, porque ele se torna um exemplo, né? E o exemplo tem que ser dado. Então, se a gente tira a oferta para uma determinada coisa, é para aquilo, não pode mexer naquilo para outra coisa. E assim tem sido. Assim tem sido. Nós temos uma oferta que foi dada, por exemplo, para nós comprarmos aqui o material para fazermos a construção aqui do lado. Está lá intacta, no mesmo local, está lá paradinha para essa finalidade. Eu não posso chegar lá, poxa, vou pegar essa oferta aí, vou pegar a Land Rover para mim, comprar à vista lá. Entrou aqui, está aqui no tesouro. Não, vou chegar, vou comprar a Land Rover para mim. Isso aí não tem uma finalidade, não tem uma meta específica, então tem que ser usado naquela meta específica. Isso significa o quê? Não desprezar a oferta do Senhor. Que a oferta, depois que entrega e ela é colocada dentro do tesouro, ela é do Senhor. Do Senhor. Então, o que ocorre? Nós estamos aprendendo nessa lição aqui o quê? A necessidade de nós respeitarmos, tratarmos com respeito as ofertas sagradas que o povo dedica ao Senhor. É o que está aqui nesse versículo 2. Por isso que eu falei que esse paralelo é importante, porque aqui tem a prescrição e aqui tem a quebra da regra. Por quem? Por aqueles que estavam incumbidos de lidar com o sagrado, incumbidos de lidar com as coisas santas. Quando o homem de Deus perde esse temor, o ministério dele é um fracasso. Quando o homem de Deus perde esse temor e permite os seus filhos andarem desse jeito aqui, fazer essas coisas aqui, e não toma uma providência, ele está à beira do fracasso. Olha como é que a história ela prossegue. Logo em seguida, vem aqui um intervalo, fala sobre a mocidade de Samuel. Samuel é entregue lá no templo para ficar lá cuidado, o sacerdote o recebe, e ele está ali dentro. Aí, logo em seguida, Eli vai e repreende os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles não somente abusavam da oferta do Senhor, mas abusavam das próprias israelitas que iam lá levar a oferta e eles se deitavam com ela. Para pensar. A porta da tenda da congregação virou um bordel a casa do Senhor. Vocês já imaginaram? Por isso que eles são chamados de filhos de Belial, são homens perversos, iníquos, podres moralmente. E diz aqui, e disse-lhes, por que fazeis estas coisas? O que você percebe numa fala dessa? Ele ainda vai perguntar por quê, depois de ouvir todas essas informações, qual era o primeiro passo que ele deveria tomar? Tirar os filhos. Destituir imediatamente do sacerdócio. Imediatamente. Agora, você observa bem que a própria atitude de Eli estava dentro do projeto de Deus. E é aí que está o problema. A própria atitude de Eli, de ser esse bonachão, tranquilão aqui, meus filhos, por que vocês estão fazendo isso? Vocês não sabem que isso é errado? Não façam, não tomam a atitude, não age e não corrige e não disciplina. Veja bem, e diz, pois de todo, olha a justificativa, pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Veio a mulher aqui e disse que você agarrou ela lá. Que história é essa? Dentro da casa de Deus ainda? Que falta de... Isso aí é impensável. Vocês são sacerdotes. Veja bem. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta. Não é boa a fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Aí como é que o povo vai encarar as coisas sagradas com esses profanos
profanando o nome e a oferta do Senhor. Se eles estão fazendo andando com esse tipo de procedimento, como é que vai então o povo? Qual é o espelho para o povo dessas atitudes dele? Vai virar o que, Israel? Percebe bem? Aí, veja bem, pecando o homem contra o Senhor, e isso ele disse com razão, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Aí vem uma explicação muito interessante. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Por quê? Porque o Senhor os queria matar. Já estava a sentença estabelecida. Mas o jovem Samuel, aí vem um contraste, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, enquanto ao declínio da casa de Eli, a ascensão do jovem Samuel, com uma vida pura e ilibada, com uma vida recomendável, crescendo, mostrando o quê? Que ele vai ser exatamente o sumo sacerdote, o profeta, de acordo com a vontade de Deus. E aí, veja bem, logo em seguida veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Olha que profecia pesada. E tu, por que honras aos teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos, serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará a Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então, aí vem, Deus não se deixa escarnecer. Vem um contraste. Para que Samuelzinho foi lá prometido a uma mulher estéril, que foi lá orar, e o sacerdote abençoou aquela mulher, e ela teve um filho, e ela prometeu entregar aquele filho, e o sacerdote agora está cuidando daquele filho, que está um jovem, está crescendo. É Deus trabalhando. Deus está preparando alguém para substituir esta iniquidade generalizada que está, e esta dessacralização ou profanação das ofertas de Deus. Olha a história e diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei a uma casa estável, não essa bagunça que é a tua casa, a gente agora está acrescentando, né? Não essa desordem que é a sua casa, esses filhos de Belial que são teus filhos. Olha só a situação
e como é que a profecia veio na íntegra aqui, e muito importante, e relacionado à santidade das ofertas. Tudo relacionado à santidade das ofertas. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Depois de uma profecia dessa aí, mano, não é brincadeira não. Por outro lado, olha só, Deus fala com Samuel em visão, né? E aí os olhos de Eli já começavam a escurecer a ponto de não poder, né? E tendo se deitado Samuel, o Senhor vai e fala com ele, e ele não sabia nem reconhecer a voz de Deus, é o profeta, o sacerdote que vai, né, orientá-lo, aí ele aprende, né? E aí ele disse: olha, vai deitar-se, se alguém te chamar, dirás, ele chegou, estou ouvindo uma voz, me chamou, Samuel, Samuel, e o senhor me chamou? Eu falei: não, você vai deitar, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para os seus lugares, se deitou, e então veio o Senhor ali, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo que tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Então, não tem inocente aqui. Porque seus filhos se fizeram execráveis, são abomináveis, são a carniça. Né? Lembra da história da carniça que a gente contou aqui? O cachorro, quando se mete na carniça, fica com cheiro, né? Isso aí é mais ou menos isso, é a repulsa aos narizes de Deus. Se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Então eles fizeram execráveis e o sumo sacerdote é repreendido porque não repreendeu a atitude deles. E aí diz: portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Eles repreendem, eles rejeitam as ofertas de Deus, e agora essas ofertas não servem nem para expiar o pecado deles. Samuel vai, conta a visão para o sumo sacerdote, e ele chega à conclusão: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. É isso mesmo? Eu vou fazer o quê? Vou contender com Deus? E Samuel crescia e tudo mais, e aqui o Senhor se manifestava, e continuou o Senhor a aparecer a Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Aí vem os filisteus, vencem os israelitas, tá? Vem todo o quadro que Deus tinha falado antes, o aperto na casa de Deus, e a arca de Deus é tomada, e aqui fecha o cumprimento da profecia. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. A cosmovisão pagã. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Essa era a versão que estava lá entre os filisteus. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e o Senhor estava montado em que cavalos? O Senhor estava no cavalo dos filisteus. Mesma história do Nabucodonosor, o Senhor estava do lado de lá.
E Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. É o prejuízo da nação. Foi tomada a arca de Deus e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. No mesmo dia foram executados. E então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Elias estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade, dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve um grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo essas novas que a arca de Deus fora tomada e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido, e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Tudo isso acontece por conta de quê? O modo como eles usaram as ofertas e a promiscuidade moral desses sacerdotes. Então morre o sumo sacerdote, morrem os 2 filhos dele, morrem 30.000 em Israel, e até a mulher desse indivíduo que estava grávida morre também, e dá à luz um filho que fica para dizer para a nação o seu estado. E cavou, né? Não tem mais cavod. Cavod quer dizer glória. E cavod não tem mais glória. Aquela glória que entrou no santuário na época da inauguração de Salomão. Olha aí. Foi-se a glória de Deus. Então aqui é um período que está antecedendo o período dos reis. Tá? Essa glória entrou no tabernáculo, e essa glória novamente na época de Salomão ela vai voltar, mas ela tem condições para ficar, e isso serve para nós de lição, porque se não tratarmos com respeito às ofertas sagradas, o fim é o mesmo. Tá? Então isso aí para nós foi um paralelo que eu quis fazer com vocês, para vocês verem o que significa tratar sem respeito às ofertas de Deus e ser promíscuo numa função tão elevada, tão importante, e vem sempre o juízo de Deus, e isso é inevitável. E é o próprio Senhor que promove tudo. É o Senhor que se levanta Samuel, e morreu os sacerdotes. Quando Samuel começa o seu ministério, como se nada para Deus, é como se nada tivesse acontecido. Ele já está falando com Samuel, fala: agora sim, agora eu tenho um homem com quem eu posso falar, que vai cuidar das minhas coisas com seriedade, que vai tratar as minhas ofertas com respeito e que vai ter integridade moral para poder realmente andar diante do meu povo.
e do meu ungido, que daqui a pouco vai ser levantado o rei. Né? Samuel vai ser esse período de transição aí, em que o rei vai ser estabelecido, que também será uma rejeição do próprio governo de Deus direto, através do profeta, sacerdote Samuel. Tá? Então, eu acho que já deu para a gente ter mais ou menos uma noção do que é isso aqui, tratar com respeito às ofertas sagradas e às coisas santas de Deus. É esse sentimento que todos nós devemos ter. É esse sentimento que todos nós devemos ter. E, infelizmente, o que nós vemos aí fora? Nós vemos um liberalismo teológico trazendo todo tipo de nojeira como sendo oferta para Deus. Atitudes as mais, inimagináveis. Coisas que vocês não têm noção de como um filho de Belial, no ministério, como ele age. É uma coisa terrível. O professor Roberto Alves, né, de saudosa memória, ele estava contando a respeito de um pastor lá no ambiente dele, lá, né, pastor solteirão e tal. Aí ganhava um bom salário da igreja, pastor de uma igreja muito grande. E o professor Roberto, você não é casado por quê? Aí ele chegou, Roberto, isso aí é o fruto do liberalismo teológico. Esses homens que estão aí, fizeram seminários, aprenderam lá a teologia liberal. A teologia liberal é simplesmente um ateísmo cristão. É um modo de dizer que é crente, mas não tem nada a ver. Aí o professor Roberto perguntou para ele, por que você não se casa? Você não é casado? Você é um ministro, sozinho? Sabe o que ele respondeu? Ele disse, Roberto, tem um monte de irmã aqui na igreja, para que eu vou casar? A hora que eu quero aqui, é só convidar que elas vêm. Assim mesmo. O professor Roberto não desmaiou na hora, né, mas ele não estava esperando ouvir uma coisa daquela. É assim que as coisas estão por aí fora. E fica sem correção, sem nenhuma repreensão, e o pecado fica aí. Aí hoje a gente reclama que os tempos estão tão fechados. Quem sabe que isso aí é fruto, né, do pecado que o Senhor está punindo. Aí levanta os filisteus para poder fazer isso. Aí vai lá, levanta o Supremo Tribunal Federal, né, já tem medo quando não tem proibição. Agora que tem, fica pior ainda. E o Senhor está fazendo o quê? O Senhor está fazendo a seleção. É a seleção. Ele prometeu que ia fazer. E a seleção, ela precisa de ter elementos. Vai beber água. Como é que você bebe? Bebe à vontade. Se joga lá. Opa, você pode separar. Vê o próximo grupo. Você pega água e bota na boca. Opa, separa para o lado de cá. No final sobraram quantos? 300. Com esses aí eu vou livrar. O resto você pode. O primeiro grupo foi os covardes e medrosos voltem. Foi aquela turma embora. Depois agora leva para beber água. Opa, agora separa. Quando sobrou no final, 300 para fazer a obra. A obra não é dos 300? Então, em meio à falta de temor, à falta de respeito e à falta de consideração séria do sagrado, que nós possamos manter a nossa postura. Porque nós queremos estar nos 300 que o Senhor separou e já tem separado o Senhor, porque observa bem que ali o negócio já estava bem desenhado. Enquanto nasce o menininho lá, a mulher vai lá, sente desejo de ir lá no santuário, ora, e o Senhor dá um filho, e aquele menino cresce, leva para o sacerdote cuida dele, o sacerdote vai ensinar a ele a ouvir a voz de Deus, para depois ele chegar com aquele oráculo pesado em cima do próprio sacerdote. É assim que Deus faz. Então, estejamos atentos ao estudo de hoje, porque eu acho que nós já ganhamos o nosso dia. Vamos tratar com respeito, com todo o respeito às ofertas sagradas, e vamos tratar a obra de Deus com respeito e com seriedade, porque a sentença de Deus não tarda a vir. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, outros se manifestam depois. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Então, que nós possamos manter a nossa postura, manter a nossa linha e seguirmos em frente com a nossa cabeça erguida, respeitando as ofertas do Senhor e respeitando-nos uns aos outros. Respeitando-nos, para que a gente possa prosseguir. E essas coisas precisam ser ditas.